Olá, bem-vindo! Você está no Eureka na TV. Há 19 anos no ar. Estamos chegando aos 20 anos. O Eureka sempre tratando de educação, sempre pensando em educação e mostrando que educação também é um assunto que pode dar audiência. É importante a gente pensar nisso, que a educação também é um assunto importante, também é um assunto que pode tratar dos mais diferentes temas e trazer também um pouco de entretenimento para você, junto com conhecimento. Hoje estou de novo aqui, como eu prometi, com a professora Ana, de Educação Física, e nós vamos continuar o nosso programa, né, Ana? Exatamente. Faltou coisa, né, professor? Faltou coisa no anterior, né? Aí para você ver como temos o que conversar a respeito de saúde, de educação física e, né, como isto está presente nas provas do Enem, né? Eu sei que para alguns parece surpresa, né? Mas não, está presente sim nas provas do Enem. Porque veja, Ana, nós temos aqui tanto pessoas que estão envolvidas com a prova do Enem, alunos que estão se preparando para a sua prova do Enem, candidatos, assim como pessoas que gostam de temas de conhecimento, né, de educação, que estão conosco aí assistindo a TV educativa. Bem, Ana, vamos seguir por qual caminho o nosso papo sobre saúde? Sobre saúde. Então, você começou falando da educação, né, da importância da educação como entretenimento. Me lembrei, quando eu era pequena, na minha família, a gente sempre brincou de joguinhos. Sabe aqueles joguinhos de pergunta e resposta? Ah, sim, claro. Era muito bom e isso faz com que a gente encare o aprender de uma forma gostosa, de uma forma lúdica. E é bom conversar com quem tem assunto, com quem sabe falar, né, professor? E é importante que as pessoas entendam. Às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade, né? E vamos lá, às vezes pessoas da nossa própria área da educação, né? De entender que educação também pode entreter, né? Tem algumas pessoas que às vezes querem separar. A educação é uma coisa, entretenimento é outra. Não, não, não. Os dois podem estar juntos. Quanto nós aprendemos a partir do entretenimento, né? Às vezes você vai ver um filme de cinema, uma série de TV, o quanto você aprende ali. Eu nunca me esqueço, Ana, eu sempre gostei de quadrinhos, até eu tenho uma disciplina na universidade que trata com quadrinhos, que eu utilizo quadrinhos e tal. E eu nunca me esqueço que eu era um garoto e eu estava lendo uma história do Homem-Aranha, né? E aí o personagem lá, o Peter Parker, ele se sente meio mal, ele pensa que está perdendo os poderes dele, né? E de repente ele vai ao médico, né? O personagem vai ao médico e aí o médico diz para ele, você está com influenza. Eu li aquilo, não entendi lhufas do influenza, mas aquela informação me fez ir atrás. Eu me lembro quando meu pai chegou, né? Eu perguntei para ele o que era, ele me explicou por cima, aí depois eu fui buscar no dicionário, porque nós ainda não tínhamos o Google, não sei se você não é da época, mas nós ainda não tínhamos o Google, tinha a Barça e tal, né? Barça, esse aí, bem do tempo. Aí fui procurar, mas justamente busquei a informação. O entretenimento, que era uma simples história em quadrinho, me ensinou o que era influenza, né? Então veja, a partir daí, o entretenimento ainda traz conhecimento, traz educação, traz informação, se bem colocado. Com certeza. Né? Eu gosto muito das nossas aulas aqui do Eureka, ou quando a gente está em outras aulas preparatórias de Enem, porque a gente traz muita a brincadeira, a ludicidade, que é o que acontece quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, a gente aprende muito por meio da ludicidade. E isso é pilar de neurociência. A gente vai crescendo, a gente perde isso. E a gente não deveria perder, a gente deveria continuar aprendendo de forma gostosa, de forma leve, de forma agradável. E eu vejo muito isso nas aulas, né? Quando os professores começam aqui a brincar um com o outro, né? Isso, os alunos acabam também gostando desse clima. E é uma mentalidade que a gente tem que mudar, né? Às vezes você faz um jogo, uma brincadeira dentro de sala, que é justamente para levar o lado lúdico, né? E às vezes o teu colega na sala dos professores, ou se não é um pai, uma mãe, ou às vezes o teu colega, pô, você não deu aula?
Como assim não dei aula, Sim. meu amigo? E às vezes a criança chega em casa, conta pro pai e pra mãe, a mãe, pô, mas o professor não deu aula? Como não deu aula? Pergunta se ele não aprendeu. Pergunta se ele não aprendeu. Quer dizer, a aula não é apenas aquela coisa bancária, né? Que você vai depositando nos alunos o conhecimento. Não. Também é a troca. Ou melhor, educação é construção de conhecimento. Exatamente, Né? o tempo todo. E a gente tem que entender que todo e qualquer espaço, ele é ambiente de aprendizagem. A gente está falando aqui dessa questão ainda de conceito ampliado de saúde, ele está em todos os lugares, né, professor? Com Sim. aquele gráfico que a gente trouxe nas outras aulas, quando a gente volta para falar do assunto, a gente percebe que a busca é de um equilíbrio. A busca é de uma propaganda de margarina, aquela coisa mais linda. Exatamente. E como é que a gente chega nisso? A gente tem uma imagem disso, professor? Vamos lá, acho que temos, né? Eu acho que Vamos sim. nessa? Vamos para a nossa imagem, nosso diretor Eduardo. Ó, então ali, ó, das primeiras aulas que nós comentamos, do conceito ampliado, a questão da alimentação, a questão do equilíbrio, olha ali o ambiente de trabalho, um engenheiro com seus colaboradores, ali todo mundo sorrindo na obra, as crianças em volta de um globo terrestre, ali estudando alegremente, a comida equilibradíssima, provavelmente orgânica, né, professor? Sem agrotóxicos, os melhores temperos, ao exercício físico, momento de lazer, olha a família feliz passeando, os alimentos arrumadinhos ali em cima da mesa, dentre outros fatores que compõem esse conceito ampliado. Mas quantas pessoas no mundo... E sabe que tem uma cena ali que me chamou mais atenção e que eu achei mais linda? Foi as crianças ali na sala. Olha a diversidade presente ali. Olha que diversidade linda, né? Uma criança negra, uma criança asiática, uma criança, né, lourinha ali e tal. Mas você tem a diversidade presente ali. Isso é lindo, né? Exatamente. Isso é lindo. Então a gente traz uma imagem ideal. O importante é que a gente esteja apontado para isso. Quando a gente faz uma autoanálise, a gente percebe que cada um tem sua realidade e suas limitações. Então, a gente vai pensar, onde é que eu moro, como é a minha casa, quem são meus familiares, quem são meus amigos, o que eu trabalho, o que eu gosto de fazer, o que eu posso fazer, quanto que eu ganho de dinheiro, como que eu consigo organizar tudo isso, eu tenho uma relação boa com o dinheiro, eu consigo pagar as minhas contas, mas eu consigo também ter momentos mais leves com o dinheiro, de lazer, viagem, ou até um cinema, às vezes, né? Ou assinar, de repente, um stream. E você está falando da relação boa com o dinheiro, a questão da moradia e tudo mais, né? É tão triste quando você vê parte de uma população brasileira que não tem noção da realidade do país em que a gente vive, né? Às vezes você vê certos desastres que acontecem em certas regiões aí de moradias extremamente precárias, em que as pessoas vivem à beira de rio, Sim, ou na beirada de um morro. E às vezes você ouve uma pessoa que não tem a menor consciência da realidade em que a gente vive dizer, mas também, por que mora aí? Como é que ele não mora aí construiu porque ele quer, meu amigo. Ele não mora aí por opção dele. Ele mora por condição, ele não teve outra situação. Né? Ele não tem outro lugar para procurar a moradia dele, para colocar a moradia dele. A pessoa que nasce ali, ela nem sabe que aquilo é um problema, porque ela nasceu ali, a realidade dela é aquela. Mas ele não tem condição de buscar algo melhor. E vai... Né? Quer dizer, de mim, que estou olhando desse lado aqui, por que mora ali? Mas se ele não morar ali, ele vai morar onde? Ele não tem aonde morar. Não existe condições de moradia, não existe oferta de moradia para ele fora dali, com uma condição que ele possa pagar, por exemplo. Exatamente. Né? Por isso que é muito complicado a gente falar, né? Precisa fazer exercício físico, tem que comer alimentos orgânicos, tem que... Esse é o ideal. Essa é aquela imagem que a gente trouxe ali, que a gente colocou, a propaganda de margarina. Mas quantos de nós conseguem fazer isso? Sim, quantos exatamente. de nós? De repente, uma pessoa que tem que pegar um transporte coletivo, acorda 4 horas da manhã, fica 3 horas no transporte, trabalha pesado, daí acaba o expediente, pega mais 3 horas de transporte coletivo, ela vai para uma academia? Ela vai ter um ânimo para isso, Acho professor? complicado, né? Acho um pouquinho complicado, né? O cara que sai às 5 horas da manhã
para conseguir chegar ao trabalho às 7 e que depois, sei lá, sai 6 e pouco e consegue chegar em casa talvez 8, 9 horas da noite. Né? Quer dizer, isto todo dia. Vai faltar o tempinho para academia, eu acho, né? Vai faltar até para uma boa alimentação, de repente, até para uma vida saudável com a família, né? Quando é que ele vai ver a família dele? Provavelmente só no final de semana. Exatamente. Só no final de semana, porque ele sai cedo, chega à noite, os filhos talvez já estejam dormindo, estejam indo dormir, ele não tem nem relação com a própria família. Então a gente busca um ideal ali, a gente aponta, sabe para onde tem que ir, mas cada um, né, vai ter uma realidade e vai conseguir atender a um ou outro item ali. Não acredito que todos. Nem a gente aqui que está... Eu que sou da área da educação física, eu sei que, nossa, isso aqui eu poderia melhorar aqui. Tal. E tem coisas que estão fora, né? Que nem aquela casca maior ali, a questão, a situação do país não está nas nossas mãos diretamente. A gente tem o poder de mudança quando a gente exerce a nossa cidadania por meio de várias formas, né? De voto, de escolhas que a gente faça. Mas... tem coisas que são mais difíceis de mudar. A condição do planeta, a condição ambiental, tem condição de mudar? Tem e precisa ser mudada. Mas ela está num outro patamar, assim, um nível de dificuldade maior. A gente está neste mundo. Então, o que a gente tem que fazer? De que forma a gente pode atuar? De que forma a gente pode agir dentro daquilo que está mais próximo da gente? Então, o importante é a gente entender hoje aqui, professor, esse conceito ampliado de saúde. E eu trouxe algumas questões que já caíram no Enem. Vamos trabalhar a questão? Vamos lá, trabalhar professor? uma primeira questão? Vamos. Só que nós vamos trabalhar essa questão no próximo bloco. Prometo para você que será no próximo bloco que a gente vai trabalhar essa questão, tá? Fique aí conosco de novo. Como a professora disse no programa anterior, se você não viu o programa anterior, vá lá, tá? Como a professora disse, saia daqui agora, vá tomar a sua aguinha, porque eu vou tentar fazer a mesma coisa, né? Eu vou me convencer de que a água é importante. Eu vou me convencer. Eu vou te dar aquela tabelinha, professor, para colocar no banheiro. Na verdade, eu tô convencido. O brabo é lembrar, entendeu? O brabo é lembrar. Bom, vou contar assim brevemente aqui em 1 segundo. Veja como eu sou desmemoriado. Eu esqueci meu pai no centro e fui embora. Confessei para todo mundo. Hoje isso, professor? Não, já faz um tempinho. Mas eu esqueci, nós trabalhávamos juntos. Nós chegamos juntos no centro. Aí, nos encontramos aqui no estacionamento. Beleza, pai? Beleza. Ele foi para um lado, fui para o outro. Aí eu voltei, peguei o carro e fui embora. Nossa, foi sensacional. Olha, eu aprendi certos palavrões que eu ainda não conhecia. Gente, voltamos daqui a pouco, tá? No próximo bloco estamos juntos. E você está de volta no Eureka na TV. Tomou a sua aguinha? Eu vou confessar para você que eu não tomei a minha, mas eu vou tomar depois do programa, garanto, eu vou tomar a aguinha, porque a professora Ana aqui nos disse, já no outro programa, se você não assistiu, vá buscar. Lá no sábado você vai assistir o programa. No sábado, nós repetimos todos os programas no sábado à tarde. Dá uma olhadinha. Ela já nos convenceu de que água é fundamental para a saúde. E tem que tomar a sua aguinha. E também depois, né, no intervalo, fazer o seu xixizinho amigo, como diz o outro. Ana, nós temos uma questãozinha, né? Tipo Enem. Temos questões tipo Enem aqui que caem justamente esse tema que a gente conversou, do conceito ampliado de saúde. Eu gostaria de começar já com uma que trouxe aquele gráfico, já que o pessoal está bem familiarizado com o gráfico. Então. Olha lá, já está até lá na tela, ó. Então, essa aí é a questão 37 do Enem de 2020, caderno azul. O conceito de saúde formulado na histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, no ano de 1986, ficou conhecido como um conceito ampliado de saúde, conforme ilustrado na figura. Esse conceito foi fruto de intensa mobilização em diversos países da América Latina nas décadas de 1970 e 1980, como resposta à crise dos sistemas públicos de saúde. Então, ali, mais uma vez, a imagem que os nossos estudantes já estão familiarizados. Nenhuma novidade até então, né, professor? Tranquilo. Enunciado ok. Vamos lá para o que a questão está pedindo, o comando dela.
Então, ó, com base no conceito apresentado no texto, a saúde, ela é consequência direta de quê? Da adoção de um estilo de vida ativo por parte dos indivíduos, é isso que ele está pedindo lá? Da disponibilidade de emprego no mercado de trabalho. Isso quer dizer que se eu só tiver com emprego, eu estou bem, Pois é. estou saudável. Diante daquilo que está aparecendo no gráfico, parece que não, né? Precisa de mais coisa, né, Eu professor? preciso de mais coisa, né? Para me sentir saudável plenamente, né? Né? Condição habitacional presente nas cidades, mesma coisa, né, professor? Ele cai igual ali, porque da mesma forma que tem ali naquela imagem, a gente consegue voltar na imagem? Vamos lá, voltamos ali? Ó, ali embaixo, né, tem a habitação e o desemprego no mesmo lado, ali do lado direito. Então, eles estão ali no segundo nível desse infográfico. Então, acho que não seria, porque se é um, tem que ser o outro. Exatamente. Não poderia. Não é um ou outro, Não. né? É uma soma. Os dois é uma estão soma na de mesma, fatores, né? estão no mesmo patamar. Então, acredito que não seja. Acesso ao sistema educacional, mas também está no mesmo, professor. Será que não tem resposta à questão? Porque, volto a dizer, é a soma, né? É sempre a soma. É a soma. E a letra E está dizendo a forma de organização social. O que é aquilo que está mostrando lá? Não é a forma de organizar, como tudo está organizado, de que forma a gente faz? Então, vamos para a próxima telinha para mostrar qual é a resposta. Não apareceu o meu efeito, gente, eu fiz um efeito naquela resposta, ele não apareceu. Que pena, não, mas acredito. volta lá. Que é a letra E, a forma de organização. Sim, porque, volto a dizer, é todo um complexo de coisas, né? Não é apenas o trabalho, não é apenas a educação, né? É um conjunto de fatores. Daí, isso me lembra um pouco uma discussão que a gente tem presente hoje na maior parte dos países e que a gente deve pensar e também está no Brasil, que é uma diferença entre o Estado liberal e o Estado de bem-estar social, né? Que é uma questão que nós temos hoje plena em 2023 na maioria dos países. Veja, quando surgiu esse estado de bem-estar social? Ele surge pela primeira vez no final da crise de 29, para justamente a superação da crise de 29. E o que é esse estado de bem-estar social? É quando o Estado assume para si as obrigações da infraestrutura, né? Então ele vai fornecer moradia, vai fornecer educação, saúde, todo um sistema de infraestrutura para a população. Surgiu também, nós tivemos um momento importante nisso, que foi no final da Segunda Guerra Mundial. Ora, os países destroçados, alguém tinha que garantir saúde, transporte, educação para a população e o Estado vai se apegar a isso. E nós vamos ter aí o crescimento do estado de bem-estar social, que na Inglaterra vai ser rompido pelo governo da Margaret Thatcher na década de 80. E também nos Estados Unidos nós vamos ter o surgimento ali do Ronald Reagan, que junto com Margaret Thatcher vão começar a construir aquilo que é o Estado liberal. Isto é, o Estado não irá fornecer todos esses aspectos de infraestrutura. Por quê? Para cobrar menos impostos. Vamos entender, se o Estado vai fornecer todos os aspectos de infraestrutura, ele precisa de dinheiro. Se ele precisa de dinheiro, ele vai cobrar mais impostos. É como o Estado consegue. Então, automaticamente, ele precisa de maior arrecadação para fornecer essa infraestrutura. Por outro lado, o Estado liberal, ele não fornecerá isso. E, automaticamente, ele deve, por teoria, arrecadar menos impostos. Então, essa é a discussão que nós temos hoje. E aí, posta no Brasil, como no mundo, o estado de bem-estar social ou um estado neoliberal? Qual é que é para onde nós caminhamos, né? É uma discussão presente hoje. E acho que você concorda comigo que
O Estado ele tem que estar envolvido em certos aspectos da infraestrutura da população, principalmente quando a sua população é em grande parte sem condições, miserável, né? Vivendo em condições abaixo da miséria, muitas vezes. Então, isso é uma coisa que deve ser muito bem pensada entre os países, em especial no nosso país. Estou falando em favor do estado de bem-estar social, não estou falando em favor do estado neoliberal ou liberal. A gente tem que pensar muito bem essas questões, né? A gente tem que pensar muito bem essas questões. Nós temos uma massa de população de miseráveis, que até poucos dias atrás estavam buscando osso para comer. O Estado tem que ter certa responsabilidade. O Estado existe para essas responsabilidades. Mas, é claro, é uma discussão posta que a gente tem que entender muito bem e que pode estar na sua prova do Enem, por exemplo. E que relação boa que a gente pode fazer, né, tudo isso que o professor Oswaldo acabou de falar, com o conceito ampliado de saúde. Como é que fica a saúde nessa? A saúde é um pedacinho de tudo isso. Sim. Apenas. E que, né, as pessoas devem ter condições de buscar a saúde, devem ter condições e meios e capital para isso, e dinheiro para isso. Sim, claro que sim, é evidente que sim, mas não tem. Né? Nós vivemos num país extremamente injusto Exatamente. e desigual, e as pessoas não têm. Né? Então, de certa forma, o Estado tem que estar presente aí. É que nem, né, Ana, se nós pensarmos na questão das cotas, que de novo foram renovadas, né, as cotas para mais 10 anos nas universidades. Tanto você, quanto eu, quanto Ana, nós todos gostaríamos de viver num país que não precisasse de cotas, né? Em que o acesso à educação fosse igual para todos, que todos tivessem condições a uma boa educação, a uma universidade, a atingir certos cursos universitários. Mas não tem condição para isso, né? Então, é necessário que você proteja certas, né, certas pessoas dessa população, certas minorias dessa população com o sistema de cotas. Não tem outro jeito. Quando nós conseguirmos uma sociedade mais justa, mais igualitária, aí sim. Aí não precisaremos. Exatamente. Aí eu concordo com você. Mas eu sempre pergunto isso para os alunos. Tá, não gosta de cotas, não quer cotas. Me dê outra solução. Pois é bem complexo mesmo, né? Ao mesmo tempo, tem que ter as cotas, mas tem que ter uma boa educação para todo mundo, seguindo, já vindo lá de baixo, deixando todo mundo em condição. Sim. Mas isso é longo prazo, e às vezes as pessoas querem Não é de uma hora amanhã, pra outra. amanhã nós vamos resolver isso, e não é amanhã. E a pergunta fica, será que em 10 anos nós conseguimos resolver? Acho difícil. Se nós não resolvemos em 100 anos, não resolvemos em mais que 100 anos, vamos resolver em 10 anos? Acho complicado. Mas está aí, renovado para 10 anos. E também tem aquela mentalidade tola, pelo amor de Deus, eu não vou querer ser atendido por um médico que entrou por cota na universidade. Eu não vou querer ser atendido por um advogado que entrou em cota para a universidade. Ele entrou, mas ele vai sair igual aos outros. Ele vai passar pelos mesmos estudos, ele vai passar pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas provas que os outros para chegar lá formado. Então, esse é um pensamento tolo. A gente tem uma outra questão também que tem que considerar, é aquele que teve toda a condição de estar lá e que não faz por merecer estar lá dentro. A trajetória não é legal, assim, às vezes a pessoa leva do jeito que dá para sair e ela teve a condição. Então, é bem complexo, né? É extremamente complexo. Não dá pra gente dizer E para uma sociedade injusta da maneira como a gente vive. E às vezes essa pessoa que entrou por cotas, ela vai lá, sua a camisa dela, dá o melhor dela ali. Eu tenho muitos alunos na universidade que vieram através do EJA, Educação para Jovens e Adultos. E se formaram excelentes professores e a EJA, Educação de Jovens e Adultos, não foi ensino regular, mas, nossa, são excelentes professores hoje. E por quê? Porque passaram por uma universidade que os preparou muito bem para tal. Professor, mas quando a gente quebra essa forma preconceituosa de enxergar as coisas ou de repetir o que a gente vem ouvindo sem pensar,
e a gente se coloca em posição, eu quero aprender, eu quero saber como é que é cada coisa, a gente se surpreende, a gente aprende muito com as situações. Sim, exatamente. Com os alunos que o professor teve vindo do EJA, nós já aprendemos muito também dando aula dentro do presídio, de situações que eu já me surpreendi lá dentro, que eu achava que eles não iam entender nada, e eles deram aula. Foi, claro, o mérito dos professores que estavam lá, porque a gente escolheu questões interessantes que tinham a ver com o contexto dali, mas é tudo uma questão de... Não é passar a mão na cabeça de ninguém, não é nada disso, mas é entender também, é colocar isso também como um peso ali, não desconsiderar, porque o que a gente faz muitas vezes é repetir coisas que a gente vem ouvindo sem considerar o que está acontecendo de fato, até o dia que essa pessoa for a gente, né? Até que é o próprio, né? De repente, ele se percebe na situação. Em qualquer uma das situações ali que tem, por exemplo, falando do conceito ampliado de saúde, olha quanta coisa que tem ali. Ninguém está livre de um desastre ambiental. Ninguém está livre de uma doença, de repente, de uma doença, né? De uma doença mais grave, que vai requerer muito mais recursos do que ele, de repente, dispõe. E aí ele vai descobrir que as necessidades, né, às vezes não se igualam aos recursos que você tem. Às vezes as necessidades são umas, mas os recursos que você tem estão abaixo Daí vai precisar de outros Exatamente. meios para conseguir. E aí outros meios que ele nunca pensou em utilizar, ele vai ter que sair atrás. E esses meios daí estão disponíveis ou não estão disponíveis, de acordo com a sociedade em que a gente vive. É isso mesmo. Ana, vamos encerrando? Fechamos a conta? Fechamos, mas ficou mais. Combinamos para um próximo programa? Temos pelo menos umas 3, 4 questões aí de conceito ampliado de saúde que tem caído, tem sido recorrente no Enem, mas eu acho que o nosso objetivo maior que foi trazer esse conceito para que as pessoas entendam, né, que não é só ali, é aqui, da mesma forma que não é só educação física, é cultura corporal de movimento, a gente atingiu, né, professor? Exatamente. Então ficamos para uma próxima. E ficamos combinados que estaremos aí numa próxima. Você também esteja conosco nessa próxima. E esteja conosco em todas as tardes, de 5h30 às 6 horas da tarde e o nosso repeteco sempre nos sábados. Um abraço, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Obrigado, Ana. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau, gente.